A ilha de Maurício. Ela é localizada no sudoeste do Oceano Índico, a cerca de 900 quilômetros a leste de Madagascar. Era totalmente habitada até a chegada dos humanos e não há indício de ocupação indígena pré-histórica. Ou seja, não houve povos é, originários vivendo lá antes da chegada das grandes navegações. Antes disso, não tinha nada lá. A primeira presença humana foi temporária, feita por navegadores árabes e malaios na Idade Média, que devem ter utilizado a ilha como ponto de descanso e abastecimento de água e alimentos durante roda de comércio no Índico. É, árabes e malaios deixaram nomes antigos no mapa, mas não se estabeleceram permanentemente. Em 1507, os portugueses chegaram lá, mas também não fundaram colônias, apesar de utilizar a ilha como ponto de parada em viagem para as Índias, aproveitando que ela ficava no caminho para a África Oriental e a Índia. E aqui chegamos os holandeses. Em 1598, os holandeses foram os primeiros colonizadores permanentes. Eles chegaram durante a expansão marítima holandesa, entendeu? E a fundação da Companhia Holandesa das Índias Orientais, entendeu? O motivo principal está ligado ao comércio das especiarias e à geopolítica do início da Era Moderna. O comércio europeu com a Ásia era pimenta, cravo, noz moscada e canela, que era muito lucrativo. O Estreito da Malaca e a rota pelo Cabo da Boa Esperança eram dominados em parte por portugueses e espanhóis, mas holandeses e ingleses buscavam alternativas para evitar bloqueios e taxas. Maurício ficava numa posição estratégica no meio do caminho entre Cabo da Boa Esperança, África do Sul e a Índia, servindo como ponto seguro para reabastecer a água, reparar navios e trocar provisões. A ilha também oferecia madeira abundante, caça fácil de dois e boas áreas para plantar cana-de-açúcar. Além disso, havia um fator político-militar. Naquela época, as grandes potências marítimas disputavam não pelo comércio, mas ponto estratégico no mapa, como controlar uma ilha no meio do Índico, era também uma forma de garantir domínio naval na região. As embarcações daquela época eram caravelas e naus portuguesas usadas no início das explorações, com velas triangulares e quadradas, grande capacidade de carga e robustez para longas viagens oceânicas. Tinha galeões, embarcações de guerra e transporte, eram mais armados e resistentes, usados tanto por portugueses, tanto por espanhóis, navios holandeses, é, projetados para carga de transporte, com baixo custo e alta capacidade, tinham cachos largos e profundidade rasa, facilitando o transporte de mercadorias volumosas como especiarias. Essas embarcações cruzavam meses de mar aberto, enfrentando tempestades, doenças por falta de vitamina C e risco de pirataria. A distância entre Lisboa e Maurício, por exemplo, podia chegar a 12 mil quilômetros e levar mais de 6 meses de viagem, sim, mais de 6 meses de viagem, considerando as paradas. Era o auge do mercantilismo. O que é isso? A riqueza é medida em metais preciosos e
e no controle de rotas comerciais. Companhias como a Vosse Holanda e a Companhia Inglesa das Índias Orientais funcionavam como, entre aspas, estados privados, com o poder de navegar, é, com o poder de negociar tratados, manter exércitos e travar guerras. Muitas expedições eram financiadas por acionistas e políticos influentes, o que misturava interesse econômico, militar e diplomático. Quando os holandeses chegaram em 1598 e se estabeleceram em 1638, encontraram um ambiente com animais sem predadores naturais, entre eles o Dodô. O Dodô não tinha medo dos seres humanos, ele evoluiu em ambientes sem mamíferos predadores. E por isso acabou perdendo seu instinto de fuga que tinha de pombinhos antepassados, porque os dodôs vêm de pombinhos que ficaram presos ali, que acabaram ficando ali, e perderam a capacidade de voar. E esses pombinhos perderam o medo por não ter predador natural. E era uma árvore grande. Tinha 1 metro de altura, de 12 a 20 quilos, incapaz de voar, o que o tornava uma presa fácil. Os colonos matavam dodôs para comer, e embora a carne fosse descrita como dura e pouco saborosa, eles eram caçados em massa por serem fáceis de capturar. Animais introduzidos pelo homem, porco, rato, macaco, destruíram ninhos e comeram ovos, acelerando o colapso populacional. Menos de 80 anos depois da chegada dos holandeses, o dodô estava extinto, em 1662. A gente sabe que eles eram pombos grandes, da família Columbidae, que se alimentavam de frutos, sementes e raízes, botavam um ovo por vez no ninho no chão aberto, o que era fácil de predar. Tinha uma plumagem cinza azulada, bico curvo amarelo, com ponta preta e patas robustas. Foram estudados a partir de relatos, pinturas e ossos encontradas em séculos passados. Atualmente, empresas de biotecnologia como Colossal Biosense estudam o uso da engenharia genética para tentar recuperar o Dodô, entendeu? Para tentar recriar ele, usando como base o genoma de seu parente mais próximo, o pão de Nicobar. O projeto envolve sequenciamento de DNA antigo de ossos fossilizados, edição genética para inserir características do Dodô em pombos vivos, incubação em ovos artificiais. Enfim, é muito controverso você criar um animal extinto. Não significa você recriar um ecossistema original. Vamos lá. Se você pega um Dodô, um genoma do Dodô e restaura ele, o que vai acontecer? Você vai ter um indivíduo. Você não vai ter diversidade genética. Você não tem diversidade genética. Você conseguiu um genoma. Não, você não tem uma população saudável ali. Vai ter reto cruzamento cruzado, que vai gerar consanguinidade. Entendeu? Então, não vale a pena.